Olá, gente. Vamos dar início à nossa segunda parte da discussão sobre o crime de lesões corporais, né? Lesão corporal, que está lá no artigo 129 do Código Penal. Já vimos toda a parte introdutória, toda a parte inicial, classificação doutrinária do crime. Vamos ver agora as suas modalidades. Vimos a lesão corporal de natureza leve, né? Quando deixamos claro que essa definição é dada por exclusão, né, já que o legislador não especificou o que é uma lesão corporal de natureza leve, mas, já que ela é por exclusão, nós precisamos saber quais são as outras possibilidades. Quais são as outras formas de lesão corporal que podem ocorrer, né? E aí nós vamos, então, para a lesão corporal de natureza grave. Então, aquela lesão corporal que não é de natureza grave, que não se enquadra em natureza grave ou gravíssima, que nós vamos ver mais na frente, né? Nem a lesão corporal seguida de morte, né? Ela vai ser a lesão corporal de natureza leve, né? Então, cerrado esse assunto de lesão corporal de natureza leve, iniciamos, portanto, a nossa discussão sobre a lesão corporal de natureza grave, né? Que está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, né? E no seu inciso 1º diz: se resulta incapacidade para o quê? Ocupações habituais por mais de 30 dias. Cuidado, presta atenção aos termos, é muito importante prestar atenção aos termos. Por quê? Porque nós temos aqui que termo ocupações habituais. Nós vamos ver que lá na lesão corporal de natureza gravíssima o termo é outro. Por isso que a gente tem que estar atento, né? Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Vamos já ver por que é que se chama essa modalidade de crime a prazo. O que é isso? O que é que se chama um crime a prazo? Tem a ver com esse inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 129. A primeira espécie, né, a primeira modalidade de lesão corporal de natureza grave. E cuidado, ocupações habituais não têm relação necessária, pode ocorrer, mas não tem relação necessária com a ideia de trabalho. Alguns debates que ocorreram outrora na doutrina se pegavam a essa questão terminológica. Só vai haver a lesão corporal de natureza grave se o indivíduo ficar por mais de dias incapacitado de exercer o seu trabalho, o seu mistério, o seu ofício, né? Ora, se assim fosse verdade, se essa fosse a versão que prevalecesse na doutrina e na jurisprudência, por exemplo, o desempregado não podia ser vítima, né, sujeito passivo do crime de lesão corporal de natureza grave, porque se ele não tem um trabalho como ocupação habitual, ele não seria vítima. Uma criança, né, um menor impúber não seria vítima de lesão corporal de natureza grave. Um aposentado, né, não seria vítima de lesão corporal de natureza grave, porque eles não têm um trabalho, uma ocupação de um trabalho habitual, pelo menos em regra, né? Então, essa ocupação habitual é qualquer ocupação habitual, né? É o que você faz no seu dia a dia, independente de se isso é um trabalho formal ou não, né? A sua rotina do dia a dia foi interrompida em razão disso por mais de 30 dias? Se foi, independentemente de ser trabalho ou não, nós estaremos diante dessa primeira hipótese da lesão corporal de natureza grave. A segunda hipótese é se há perigo de vida. Repare, aí nós estamos diante de uma perspectiva exclusivamente préter-dolosa, préter-intencional. Porque se o perigo de vida se deu porque o indivíduo tentou praticar um homicídio, queria provocar a morte, não conseguiu e restou uma lesão corporal grave em razão dos ferimentos, eu não estarei diante de uma lesão corporal de natureza grave pelo perigo de vida, eu estarei diante de uma tentativa de homicídio. Eu só estarei diante dessa hipótese aí de lesão corporal de natureza grave se a intenção do agente, o dolo do agente, a finalidade do agente
era lesionar o sujeito, e em razão da lesão houve um perigo de vida, por exemplo, porque o corte provocado, e claramente o corte foi numa área não letal do corpo, o corte foi na perna, né, mas houve um sangramento muito profundo, que causou um choque hemorrágico, né, e que, portanto, isso provocou um risco de vida, ou uma perfuração, ou uma agressão que lesionou um órgão vital, né, e isso acabou provocando um risco de vida. Agora, tudo isso tem que estar definido por um diagnóstico médico. Eu só posso considerar essa hipótese de gravidade, de lesão corporal de natureza grave, esse perigo de vida, se isso estiver determinado em uma apreciação, em um documento médico. Beleza? Vamos para a terceira hipótese, né? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Mais uma vez aí, a gente precisa estar atento ao quê? Aos termos. Veja que o que o legislador colocou aqui foi debilidade. Quando a gente chegar lá no parágrafo 2º, na lesão corporal de natureza gravíssima, nós vamos ver que o termo é outro, o conceito é outro. Né? E o que é uma debilidade? Né? Debilidade é aquilo que torna ineficaz? É aquilo que faz exaurir a função? Não. É aquilo que diminui a função. Aquilo que está debilitado não é aquilo que não funciona mais, é aquilo que funciona com defeito. É aquilo que funciona com dificuldade. É aquilo que funciona, mas não funciona com a sua capacidade completa. Então, se da lesão corporal resta uma debilidade permanente, não é transitória. Você vê que aqui a incapacidade é transitória, é por mais de 30 dias. A debilidade é permanente em membro, ou seja, nos braços ou nas pernas, né? Sentido, audição, visão, olfato, tato, em regra, a lesão corporal de natureza grave, no que se refere aí aos sentidos, geralmente ocorre na visão e na audição. Né? E a função mastigatória, função respiratória, né? O nosso organismo tem uma série de função circulatória. Se houver uma debilidade em razão da lesão em uma dessas funções, e isso for permanente, nós estaremos diante de uma lesão de natureza grave. Cuidado, vou fazer apenas um alerta aqui. Por exemplo, da lesão corporal, se cortou o dedo de uma mão. Foi preciso amputar o dedo de uma mão. Então aí nós vamos estar diante de uma lesão corporal de natureza grave. Salvo, preste atenção, se for o dedo polegar. Se a lesão for no dedo polegar, se tiver de ser amputado, nós estaremos diante de uma lesão corporal de natureza gravíssima. Isso é uma questão já decidida em repetidas ações nos nossos tribunais. Beleza? E, por último, nós temos, se da lesão corporal resulta o quê? Aceleração do parto. Cuidado mais uma vez. Para estarmos diante dessa hipótese, é preciso que o parto, o parto tenha produzido o nascimento de uma criança com vida. Porque se houve uma aceleração do parto e já foi retirado do ventre uma criança nata e morta, né, se a criança morreu antes de se iniciar o parto, em razão das lesões, nós temos um aborto provocado sem o consentimento da gestante. Então, é outro crime. A aceleração de aborto depende de que, em razão das lesões, haja uma aceleração no trabalho de parto, né, aceleração de parto, e não de aborto, porque o aborto é quando o feto morre ainda na vida intrauterina. Né? Se isso ocorre, se em razão das lesões o feto morre ainda no ambiente intrauterino, houve um aborto. A aceleração de parto é quando se acelera o nascimento e a criança nasce com vida. Agora, para que essa hipótese seja capitulada, para que ela seja reconhecida, é preciso que o agente
conheça a circunstância da gravidez. Se o agente não sabia, não tinha conhecimento da gravidez, ele não pode responder por essa hipótese de aceleração de parto. E aí, o que é que nós vamos ter? Na lesão corporal de natureza grave, nós vamos ter uma pena bastante majorada em relação à pena do caput. Né? Nós vamos ter uma pena de 1 a 5 anos. Então, aí eu já não tenho mais o quê? A incidência da Lei 9.099/95, pelo menos no que concerne a definição de competência. Não é mais o juizado especial criminal que vai ser competente para processar e julgar esse crime. E aí nós vamos ter a incidência da competência da justiça comum, das varas criminais comuns, ainda que pela Lei 9.099 nós possamos, em determinados casos, aventar aí a possibilidade da suspensão condicional do processo, já que a pena mínima do crime não ultrapassa o limite de 1 ano. Mas é importante anotar que, enquanto a lesão corporal de natureza leve é de competência do juizado especial criminal, salvo quando nós tivermos o quê? Violência doméstica e familiar, por força do que determina a Lei Maria da Penha. Né? E aqui, na lesão corporal de natureza grave, a competência da justiça comum. Beleza? E por que é que nós chamamos o crime de crime a prazo? Sobretudo pelo que está lá no parágrafo 2º do artigo 168 do Código de Processo Penal. O artigo 168 fala justamente do exame pericial, do exame do corpo de delito, nos crimes de lesão corporal. E lá no parágrafo 2º ele vai dizer: se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, o Código Penal deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. Ou seja, eu só posso dizer que estou diante da hipótese de lesão corporal de natureza grave, naquele caso do inciso 1º do parágrafo 1º, ou seja, quando a vítima fica impossibilitado de exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Ora, só o laudo médico, feito 30 dias após a ocorrência do fato, vai me dizer se isso aconteceu ou não. Então, eu só posso configurar esse delito, né, com o prazo certo, ou seja, 30 dias depois da ocorrência do fato, prevalece aí o artigo 4º do Código Penal, tempo do crime. Né, considera-se o crime cometido no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Né? Então, o termo prescricional começa na data do fato. Agora, a classificação do crime em lesão corporal de natureza grave em razão de ter impossibilitado as atividades por 30 dias só vai ser possível de ser averiguada com esse exame que se dá 30 dias depois, nos termos do parágrafo 2º do artigo 168 do Código de Processo Penal. Né? E aí nós chegamos no parágrafo 2º, onde nós temos as lesões corporais de natureza gravíssima. Mais uma coisa interessante, não existe essa definição no Código. O legislador não classificou, não fez essa classificação. Lesão corporal de natureza gravíssima. Tem lá o nome iuris, lesão corporal de natureza grave, e isso está englobando o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Conquanto, doutrinariamente, se reconhece que as consequências que estão descritas no parágrafo 2º são muito maiores ou mais graves do que as consequências do parágrafo 1º. Então, era preciso haver uma modulação, uma diferenciação. Então, doutrinariamente, se convencionou chamar as circunstâncias do parágrafo 2º do artigo 129 de lesão corporal de natureza gravíssima. Ok? Então, vamos lá. Parágrafo 2º. Se resulta o quê? Incapacidade permanente para o trabalho. Veja, lá era incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui é permanente e não fala de ocupações habituais, fala de trabalho. Efetivamente, aqui, o termo trazido pelo legislador foi o termo trabalho. Agora, tem
uma celeuma doutrinária em torno disso aí, que é a seguinte: ora, esse trabalho é o trabalho específico do agente ou o termo é genérico? Por exemplo, imagine o violonista, o sujeito que ganha a vida como violonista, e ele sofre uma lesão corporal de natureza gravíssima, que faz com que ele perca os movimentos da mão, perca os dedos da mão. Como é que ele vai tocar violão? Então, ele está com incapacidade permanente para o trabalho específico dele, que é ser violonista. Mas ele não está com incapacidade permanente para o exercício de outros trabalhos. Ele pode ser advogado, ele pode ser professor, ele pode ser atendente de telemarketing, ele pode exercer diversas outras atividades profissionais. Então, em tese, ele não está incapacitado para o trabalho lato sensu. Embora ele esteja incapacitado para o trabalho específico que ele desenvolvia. A doutrina majoritária e os tribunais têm entendido que essa incapacidade para o trabalho é essa incapacidade genérica mesmo. Entendendo que o sujeito ele não pode mais trabalhar. Ele não tem mais como arrumar outro emprego em outra coisa, além do que ele fazia. Mas o fato é que isso vai ser decidido caso a caso, né, e quem vai dar o parecer para isso é uma junta médica. Isso é um parecer médico que vai dizer se o sujeito é capaz ou não. É por isso que a gente tem aí uma série de aposentadorias por invalidez, etc. Isso deriva justamente desse tipo de análise médica, de laudo médico, para definir se o sujeito é ou não capaz para o trabalho. Mas a celeuma em torno disso aí é justamente essa. Né? Não se restringe ao trabalho específico. Tudo bem, a lesão que eu sofri me incapacita de desenvolver o trabalho que eu desenvolvia, mas não me incapacita de desenvolver outros trabalhos. Compreendido? Se resulta uma enfermidade incurável, seria uma transmissão de uma doença ou seria uma enfermidade causada, uma patologia causada pela agressão, para a qual existe uma definição médica, um parecer médico de que aquilo não tem cura. A celeuma em torno disso aí girou muito em torno da transmissão do HIV, né? Da AIDS, da imunodeficiência humana adquirida. Lá na década de 90, esse debate era muito contundente no que se refere à própria ideia de crime de homicídio. Né? Ali, segunda metade da década de 80 até meados da década de 90, nos Estados Unidos mesmo, nós tivemos pessoas que foram indiciadas por homicídio, em razão de ter transmitido o vírus da AIDS para pessoas com intuito, sabendo, com consciência do que estavam fazendo. E aí, como a AIDS era uma enfermidade incurável, essa atitude era classificada como crime de homicídio. Hoje, com a quantidade de coquetéis, de remédios e de casos bem-sucedidos de pessoas que vivem décadas com a AIDS, né, são soropositivos e levam uma vida normal, desde que acompanhados pelos coquetéis, há um entendimento de que não é mais possível classificar essa conduta do agente como crime de homicídio. Então, ela é classificada hoje, entendida majoritariamente, justamente como essa enfermidade incurável. A AIDS tem controle, mas ela não tem cura. Né? E, portanto, nós estaríamos diante de uma lesão corporal de natureza gravíssima. Vamos lá. 3, mais uma questão aqui, ó, de diferença do que estava lá na grave. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lá era debilidade, lembram disso? Aqui é perda ou inutilização. Enquanto lá o sujeito ficou com a perna manca, ele vai andar mancando, mas a perna está lá, e aí ele mexe a perna ainda. Agora, com dificuldade, com defeito, ele tem debilidade. A lesão corporal foi de natureza grave. Na lesão corporal de natureza gravíssima, né, a perna foi inutilizada ou foi perdida, seja pela mutilação ou seja pela amputação. Né? A mutilação é quando o próprio agente do crime arranca a perna, com a foice lá, seu inimigo, e arranca a perna. Ele mutilou. A amputação é quando, em razão do ferimento provocado pela lesão, os médicos têm que amputar, fazer uma cirurgia e retirar, né, o membro. Em qualquer uma das duas hipóteses, eu tenho a perda e a inutilização do membro. Assim também como do sentido. Repare, enquanto lá, por exemplo,
a lesão, na lesão corporal de natureza grave, o sujeito, a lesão fez com que ele perdesse um olho. Mas perder o olho não fez com que ele perdesse o sentido da visão. Ele continua tendo o sentido em um olho, debilitado. Ele vê, não vê mais com a mesma capacidade que via. Mas houve apenas uma debilidade. Deixou de escutar apenas em um ouvido. Perdeu um ouvido. Então, a audição de um ouvido. Então, aí, ele teve uma debilidade, mas ele não continua escutando com o outro, ele não teve a perda ou inutilização. Agora, se dá lesão, o indivíduo perde os dois olhos e deixa de enxergar, a lesão corporal é de natureza gravíssima. Se ele deixa de escutar, tem debilitado os dois ouvidos, a lesão corporal é de natureza gravíssima. A mesma coisa, a função. A função mastigatória é mais difícil, quer ver? A função respiratória, se o sujeito perdeu ou teve inutilização respiratória, ele morre. Aí nós não vamos ter, muito dificilmente nós vamos ter essa circunstância. Por exemplo, mulheres podem ser vítimas desse crime na perda da função reprodutiva. O tipo de lesão que ela sofreu afetou o seu aparelho reprodutivo e ela não pode mais, ela perdeu essa função reprodutiva. Aí eu tenho uma lesão corporal de natureza gravíssima. E, por fim, o mais, ainda não por fim, mas a questão mais polêmica aqui é a questão da deformidade. Porque a deformidade, ela traz uma série de debates na doutrina e na jurisprudência sobre a sua abrangência. Tem até, eu coloquei aqui até algumas questões da deformidade para a gente ver. Daqui a pouco eu volto porque a gente falta aborto. Mas veja, quando se fala de deformidade, se fala de dano estético. Não é porque você deixou de mexer a mão, as pernas, o olho. Não, tudo isso você não perdeu nada. E você não teve inutilizado nada. O que você tem é um dano estético. Mas esse dano estético tem que ser de certa monta. Não pode ser uma coisinha ali, quase imperceptível, que ninguém vê, não. E ele tem que ser permanente. E, além disso, ele tem que ser visível. E, por fim, esse dano estético de certa monta, permanente e visível, tem que ser capaz de provocar uma impressão vexatória, ou seja, a pessoa tem que se sentir acanhada com aquilo, ter vergonha de ir a público mostrando aquilo. O exemplo mais contundente disso são as cicatrizes. Por exemplo, uma briga de mulheres, uma arranhou a outra com a unha de maneira tão profunda que provocou um corte no rosto e aquilo ali provocou uma cicatriz no rosto. Veja, se ela tivesse quebrado as duas pernas da mulher e os dois braços, a mulher tivesse passado um bocado de tempo lá sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, mas se voltasse a caminhar e mexer o braço, seria lesão corporal de natureza grave. Porque não houve perda nem inutilização. Se a pessoa tivesse arrancado a orelha da outra, tivesse arrancado o olho da outra numa briga, tinha ficado outro olho. Era lesão corporal de natureza grave. Agora, se ela provocou um corte no rosto, no pescoço, que gerou uma cicatriz, isso é lesão corporal de natureza gravíssima, porque fez uma deformidade. Muito comum, tem uma conduta chamada vitriolagem, que era muito comum nas vinganças amorosas. O sujeito jogava ácido no rosto da ex, e o ácido carcomia a face da mulher. Aí eu estou diante de quê? De uma deformidade, é um dano estético de certa monta, permanente, visível, capaz de provocar impressão vexatória e, portanto, é uma lesão corporal de natureza gravíssima. Então, essa deformidade ela tem que ser permanente. Um entendimento interessante da doutrina. Se o dano estético for revertido por cirurgia plástica, o crime tem que ser desclassificado. Aí ele volta a ser de natureza grave ou até mesmo de natureza leve, dependendo da circunstância. Isso que eu estou falando para vocês, a mulher, aquela briga que duas saíram na tapa e quando uma pegou na outra que rasgou, a unha rasgou o rosto
né? E o que poderia ter terminado como uma via de fato, acabou como uma lesão corporal de natureza gravíssima, porque causou uma deformidade permanente, uma cicatriz muito grande da testa ao queixo, no rosto de uma mulher jovem, etc. Seja, um dano estético gigantesco e levou a lesão corporal de natureza gravíssima. Né? E, por fim, nós temos o aborto. Se a lesão corporal, né, ela causa o aborto, que também aqui, né, eu estou diante de uma hipótese préter-dolosa. O sujeito não quer o aborto. Se ele quiser o aborto, ele responde lá pelo delito do artigo 126 do Código Penal. Né? Aqui, ele não. Aqui, ele quer provocar a lesão corporal, né, mas da lesão restou, teve como resultado também o aborto. Né? E aí também o sujeito precisa conhecer a circunstância de que a mulher está grávida, de que ela está gestante. Mas em qualquer uma dessas hipóteses, veja, a pena já é bem mais alta. A pena já é de 2 a 8 anos. É uma pena bastante majorada também. Beleza? E aí nós temos, no parágrafo 3º, uma hipótese que é mais simples de ser analisada, que é a lesão corporal seguida de morte. Por que é simples de ser analisada? Porque, mais uma vez, aí eu estou diante de um crime que só existe na modalidade préter-dolosa. O meu trabalho aqui é distinguir tentativa de homicídio de lesão corporal seguida de morte. Porque o que é que diz o parágrafo 3º? Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Então, eu vou ter que analisar aí o dolo. Ficou claro que o agente não queria provocar a morte, que ele queria provocar a lesão corporal. Mas o soco, a sequência de socos que ele deu, acabou provocando lá um traumatismo craniano e a vítima veio a óbito. Mas o sujeito, por exemplo, estava com a faca. Não usou a faca, deu 3 murros, né, no sujeito e se afastou com a faca na cintura. Tinha cadeira, barra de ferro lá que ele podia ter pego e fez nada disso. Ele deu 3 murros e deixou para lá. Então, isso fica claro que ele não queria o resultado morto, ele queria o resultado da lesão corporal. E dessa lesão corporal, resultou a morte da vítima. Então, aí eu vou estar diante da famosa lesão corporal seguida de morte, que nada mais é do que um crime préter-doloso, quando, sem intenção de provocar a morte, o agente age com o dolo de provocar a lesão, mas tem culpa no resultado, morte. Uma circunstância nova no crime de lesão corporal é a circunstância do parágrafo 9, que é a circunstância que foi inserida pela famosa Lei 11.340/2006, por todos nós conhecida como Lei Maria da Penha, que é a lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. Vamos lá? Parágrafo 9. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Então, aqui nós temos uma circunstância que criou uma nova espécie de lesão corporal no nosso artigo 129, que é aquela que é praticada naqueles mesmos termos da Lei Maria da Penha. Nós temos aí uma repetição do que está lá, do que é uma violência doméstica e familiar. Né? Que ela não é só o âmbito doméstico e não é só o âmbito familiar. É uma transversalidade entre as duas coisas. Né? Então, é interessantíssimo isso, porque nós temos aí uma sequência de parágrafos que vão trazer circunstâncias relativas a ela. Vamos lá. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9 deste artigo, aumenta-se a pena de 1/3. Uma causa de aumento de pena em que aí?
lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, lesão corporal seguida de morte. Se a lesão corporal do parágrafo 1º, lesão corporal grave, a lesão corporal do parágrafo 2º, lesão corporal de natureza gravíssima, a lesão corporal do parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte, se ela tiver ocorrido nas circunstâncias indicadas no parágrafo 9º, qual é? A lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, a pena será aumentada de 1/3. É uma causa de aumento de pena. E o que é que diz o parágrafo 11? Nas hipóteses do parágrafo 9 deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Então, nós temos aí mais uma circunstância de aumento de pena, no caso específico da lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. Né? E nós temos uma circunstância que é igual àquela circunstância que nós vimos lá no delito do artigo 121, lá no crime de homicídio, uma nova qualificadora lá no homicídio, que também cria uma circunstância, né, aqui na lesão corporal, que é quando o crime é cometido contra os agentes do sistema de segurança. Lembram disso lá no crime de homicídio, no delito do artigo 121? Nós estudamos exatamente isso. Né? Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 até 2/3. Lembram disso, que a gente discutiu isso? Qual é a abrangência disso? Forças Armadas, pessoal do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares, Força Nacional de Segurança Pública, né? Então, nós temos aí uma série de sujeitos, de agentes, né, que, se forem vítimas desse crime, terão essa possibilidade da pena ser aumentada, inclusive no parentesco, né? Linha reta, pai, filho, avô, neto, bisavô, bisneto, irmão, tio, sobrinho, né, que é justamente aquela circunstância. O crime foi cometido contra o pai, ou contra o filho, ou contra o neto, em razão da função que o agente exerce, estava no exercício ou em razão dela. Se a resposta for positiva e o crime foi cometido por qualquer uma dessas pessoas com parentesco em linha reta ou parentesco em linha colateral, nós teremos a causa de aumento de pena definida. Né? E aí nós temos mais uma causa de aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código Penal. Lembram lá que a norma, que nós chamamos de norma penal remissiva. Ela está remetendo a outro artigo do Código, né, que é o artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de apresentar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Isso aí tudo nós vimos com detalhes lá no artigo 121. E o parágrafo 6º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, o que é que o parágrafo 7º do artigo 129 faz? Ele remete ao parágrafo 4º e o parágrafo 6º do artigo 121. E assim como lá no homicídio, na lesão corporal nós também temos uma lesão corporal que nós chamamos de privilegiada, que é uma lesão corporal com causa de diminuição de pena. Mesmíssima coisa da circunstância que nós vimos lá no parágrafo 1º do artigo 121. Vejamos aqui, parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral,
ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/3, de 1/6 até 1/3. Veja, a mesma circunstância de lá. Só que lá no artigo 121 a pena já foi modulada de maneira diversa. Né? Então, aqui o que é que nós temos? Uma causa de diminuição de pena para lesão corporal, que é tratado na doutrina como lesão corporal privilegiada. E aí, para a gente se encaminhar para o final, nós temos a modalidade culposa. São poucos os crimes, o crime em regra é doloso, são poucos os crimes que prevêem a modalidade culposa. A lesão corporal é uma delas. Né? E aí eu coloquei essa foto aí para confundi-los, porque a gente vai ver uma circunstância bastante interessante. O que é que diz o parágrafo 6º? Se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Eu coloquei aqui a foto de um acidente de trânsito, porque geralmente, em grande medida, as lesões corporais culposas ocorrem no trânsito. Só que se isso ocorrer, nós estamos aí diante de uma regra, né, de especialidade. Por quê? Porque nós temos o Código Brasileiro de Trânsito, que lá no seu artigo 303 fala justamente disso. Diz, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, o que é que nós temos aí? Um choque de normas. Uma norma no Código Penal, uma norma no Código de Trânsito. Pelo princípio da especialidade, prevalece a norma do Código de Trânsito. Se a lesão corporal for culposa e não for no trânsito, aplica-se a regra lá do parágrafo 6º do Código Penal. Se a lesão corporal for culposa, mas for no trânsito, aplica-se a norma do artigo 303 do Código Brasileiro de Trânsito. E aí, mais uma vez, uma norma penal remissiva. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Quem lembra do que diz o parágrafo 5º do artigo 121? Nós estamos aí diante daquela hipótese de quê? De perdão judicial. Né? Quando o juiz pode deixar de aplicar a pena se reconhecer que as circunstâncias do crime, né, foram tão graves para a vítima que se torna desnecessário aplicar uma pena. Vamos lá. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, o que foi que nós acabamos de fazer aqui? Nós acabamos de... O parágrafo 8º do artigo 109 acabou de remeter mais uma norma penal remissiva ao parágrafo 5º do artigo 121. Beleza? Para a gente terminar, a substituição da pena. Né? Parágrafo 5º. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. 2, se as lesões são recíprocas. Então, o que são lesões recíprocas? É quando os agentes se agridem. Muito bem, então eu agredi o sujeito aqui agora, né, e ele vem depois e me agride, no mesmo contexto fático. E os dois vão lá e fazem no exame de corpo de delito, né, e formalizam uma denúncia, uma queixa por lesão corporal, um contra o outro. O juiz vai reconhecer que as lesões aí são recíprocas e pode substituir a pena. Quando é que não pode substituir? Nos casos da violência doméstica e familiar, Lei Maria da Penha. Né? Aí o juiz não vai poder substituir pena. Né? Não existe essa hipótese. Então, nós temos a lesão privilegiada, parágrafo 4º, né, que é relevante valor moral ou social ou domínio de violenta emoção logo após injusta provocação, né, e nós temos
as lesões recíprocas. Nesses dois casos, o juiz poderá o quê? Substituir a pena. Nos demais, não há de se falar em substituição. Então, com isso, nós concluímos o delito do artigo 129 do Código Penal, né, e já vamos nos encaminhar no nosso próximo encontro para um assunto novo e palpitante, inclusive nesse momento que vivemos agora. Tá ok? Espero que estejam todos bem, em casa, que se estiverem precisando sair, estejam usando máscaras, tá certo? Valeu, até a próxima.